Faz tempo que a gente não passeia pela Europa, quer dizer, não literalmente, e também literalmente não, mas reformulando, tá? Faz tempo que a gente não conversa sobre a Europa, né? E nesse exato momento, 4 países lá passam por situações muito graves em termos de respeito à voz da população, ao eleitor, ou seja, respeito à democracia. Vamos lá, é a Áustria, a Romênia, a Alemanha e o Reino Unido. Jogo pesado, tá? Sujo, para não deixar nenhum brasileiro com complexo de inferioridade. Vamos então falar um pouquinho dos nossos colegas transatlânticos em 3, 2, 1. SBB Flash. Muito bem, eu não sei quanto a vocês, mas eu não me canso... eu não me canso de mim, não. Eu não canso de me impressionar com, vamos chamar, certas forças que estão lutando cada vez mais descaradamente para anular a vontade popular. O problema não é lutar contra, sério, não é problema. Se um grupo de pessoas acredita que elas têm mais a dizer que todo o resto da população, é direito delas achar isso e até se expressar a respeito, por mais que seja estranho. O problema é quando esse grupo se veste de democracia para ser antidemocrático, porque afinal de contas, um grupo estabelece as regras da sociedade sem concordância da sociedade, então isso não é democracia. E o que a gente nunca tinha visto com tanta intensidade e principalmente disfarçatez é esse tipo de discurso. Eu faço uma força enorme para dobrar minha língua e não falar que eu vejo nisso algo mais metafísico do que simplesmente político, ou só político. Mas como a gente não tem poder sobre o imaterial, então resta pra gente lutar dentro do escopo aqui da nossa materialidade, né? Que é onde está concentrada a maior parte das nossas armas. Mas enfim, quando você vê pessoas falando abertamente sobre necessidade de redução da população do planeta, por exemplo, quando você vê pessoas abertamente discursando e com tons de virtude sobre o que pode e não pode ser falado, é porque a gente já está em tempos para lá de complicados. E esse tipo de exposição se transformou em um tipo de dog whistle, né? O tal do apito de cachorro. Desculpa, para mim, se alguém vai à TV e fala, eu vou dizer o que você pode falar, em quem você pode votar, então isso não é só uma declaração, um statement, né? É um convite à união daqueles que pensam como ele ou que veem a oportunidade de angariar poder político e econômico com isso. Isso a gente vê claramente no caso mais café com leite dos 4 que a gente vai passar agora, que é o caso da Alemanha. Eu digo café com leite porque lá a direita real ainda está em segundo lugar nas pesquisas. É um ganho enorme, tá? A AfD era um partideco até pouco tempo atrás, mas ainda assim, como representação da sociedade, ainda está em segundo lugar, atrás do partido pseudo-direita, que é a CDU. A CDU e a AfD poderiam fazer um gabinete de direita na Alemanha de hoje, né? Não está lá de dedo. O problema é que estamos falando de uma direita globalista versus uma direita nacionalista. E isso aí gera diferenças irreconciliáveis, né? Então, recentemente aconteceu uma hecatombe por lá, foi muito engraçado, você vê os caras surtando, chilicando. A CDU apresentou uma proposta de dar maior rigor no parlamento deles, né? Mais rigor a questão de imigração na Alemanha, e a AfD apoiou, enquanto os demais partidos de esquerda, extrema esquerda, se posicionaram contra. Via de regra, nessas situações, para você ver como a coisa é doentia, mesmo a CDU tendo proposto a matéria, ela retiraria a matéria de votação só para não ter o apoio do AfD. Olha isso. Esse é o nível de psicopatia do cara. Ah, o cara vai votar comigo porque ele concorda comigo, então eu tiro a matéria. Tá. Mas dessa vez não dava, porque o tema, esse de imigração, é politicamente forte demais e nós estamos na boca da eleição, né? Teve aquela queda lá do primeiro-ministro do Olaf Scholz, lá o nosso Vermelhetes de plantão. Então retirar a matéria seria tão grave que daria mais votos para a AfD. Por quê? Porque o pensamento da maior parte da população, bem da verdade, está alinhado com a AfD, pelo menos a direita, obviamente, e não com a CDU. Que a AfD, no caso, só não tem mais votos por causa de um trabalho aí constante de destruição de imagem feito pela imprensa e demais sistemas de comunicação alemãs, tá? Mas muito bem, agora as eleições vão chegar e o único jeito da CDU montar um gabinete vai ser se alinhando à AfD, segunda colocada, certo? É errado.
eles também não podem se aliar ao SPD, né, aos sociais-democratas, aos socialistas. Então como é que faz? Não pode se aliar ao segundo, não pode se aliar ao terceiro? Eu não sei. E os alemães também estão questionando isso, né? Pera, caiu o governo do SPD e agora eu vou votar no CDU para a CDU fazer aliança com a SPD? Porque não é possível um negócio desse. E é por isso que a AfD está crescendo. Mas isso vai ser o suficiente para a AfD crescer, para ir para o primeiro lugar? Não, provavelmente não deve não. E mesmo que ela chegasse em primeiro lugar, seria suficiente para a CDU entrar num governo da AfD se ela vencesse? A resposta para isso você vê num país ali do lado, que é a Áustria, tá? História parecida, quer dizer, contornos parecidos. Como na maior parte da Europa em geral, existem dois partidos de direita na Áustria também. A direita globalista e a direita nacionalista. Lá, a globalista é o OVP e a nacionalista é o FPO, ou FPO, né? Porque tem um tremano, então não sei como é que fala. Mas enfim, o caso improvável que eu mencionei da FT tomar a dianteira na Alemanha, aconteceu na Áustria. A FPO venceu com margem apertada, mas venceu. Tá? Então é como se fosse uma AfD um pouco mais light, né, em termos de crítica, mas ele é muito criticado também dentro da Áustria. Ganhou. Como dá para ver aqui, aí vocês vão olhar os números, arredondando com 29% aí dos votos, não dá para montar um gabinete ainda na FPO. Então a lógica é o vencedor iniciar as negociações para criar o gabinete. Afinal, você tem que pensar que o vencedor representa a voz majoritária do país, certo? Pois é. Mas na Áustria, os demais partidos, outros todos, nem deram bola para a FPO e foram conversar entre eles. Não, fica para lá. E, como eu acredito, acho que até já mencionei por aqui, uma vez essas negociações não rolaram, tá? E aí restou que a direita globalista procurar o FPO, né? O AVP. E aí você pensa, poxa, que bom, até que enfim, nossa, né? Só que não. O FPO, como partido vencedor, não abriu mão de certas posições no governo, óbvio, né? Inclusive tem uma posição lá dentro do governo que é a de negociador com a União Europeia. E o FPO é eurocético. Então já imaginou a comichão que deu isso na direita globalista? Não, esses caras vão azedar a gente na Europa, não. Então não vou deixar, não. Claro que essa negociação então azedou. O primeiro-ministro lá acabou tendo que renunciar também e está um completo caos político na Áustria. Só tem aspas, detalhezinho. As eleições da Áustria foram em setembro, gente, e as coisas estão sendo enroladas desde então. Geralmente 2 meses no máximo já saiu uma negociação do gabinete novo. Nós estamos já em fevereiro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. 5 meses que eles estão sem um governo definitivo e desde janeiro sem o primeiro-ministro, tá? Novas eleições vão ser necessárias, sim, e a FPO está dando boas-vindas para isso, sim. Por quê? Porque uma parte do eleitorado da direita está se sentindo traído pela OVP, né, a direita globalista, por ter tentado criar um gabinete junto com a esquerda, e não quer mais a esquerda lá, não quer ver nem pintado os caras. Então, nas últimas pesquisas que a gente teve acesso, a FPO subiu dos 29% que ela tinha quando foi eleita, para 35% agora. Isso é muita coisa para um regime parlamentarista, é uma posição de muita força, tá? 1 em cada 3 austríacos querem a FPO. Mas, evidente, isso não vai dar maioria para eles no parlamento. Então, obviamente, vai ter que ter uma nova rodada aí de vexames, tá? Na verdade é isso, é negociação, é de vexame. Vamos ver o que é pela frente, porque o buraco é muito parecido, tá? E aí a gente pega mais um caso que lembra puxa o outro, que é o da Romênia. Engraçado como parte das coisas se repetem, né? Como vocês devem estar sabendo, a Romênia fizeram lá um pupurri de todas as sacanagens que se faz com eleições, tá? Pegaram todas as baixarias que existem no Ocidente, que tem sido praticado ultimamente, e jogaram lá na Romênia, acho que para fazer um teste de bomba geral. Interferência do judiciário nas eleições, check. Papo de interferência russa, check. Rejeição de candidatura independente, gerando uma, frente democrática para lutar contra, check. Desrespeito à opinião da população, check. Tudo manual completo. É um case, tá? Para futuras gerações. E a história, para quem não lembra, é da vitória em primeiro turno do candidato independente chamado Calin Georgescu, que eu também, vou ser franco, eu não vou muito com a faixa dele, não sei,
né? Mas enfim, mas um juiz decidiu que houve interferência russa na campanha por meio do TikTok. É aquela história, tem que ser criativo essas decisões jurídicas. O sujeito tinha levado no primeiro turno, né, o Georgescu, com grandes chances de vencer no segundo. Grandes chances, tá? Mas o juiz cancelou as eleições 2-3 dias antes do segundo turno, vai que ganha, né? Muito bem, eleições novas marcadas agora para maio. Acho que o primeiro turno vai ser dia 4, se não me engano. E o que vai acontecer? Bom, pelas pesquisas, ele tende a ir melhor ainda nesse primeiro turno do que na eleição passada. Por quê? Porque é o mesmo caso que aconteceu com a Áustria, que a gente acabou de falar. No caso do Georgescu, ele teve um pouco mais de 29% no primeiro turno da eleição passada. E agora as pesquisas estão dando para ele 37%, que é um bom crescimento, tá? Para passar, obviamente, para o segundo turno, mas de novo, daí para frente vai depender de muitas forças, né? Para ver se isso aí é consolidado. A União Europeia não quer o Georgescu nem pintado, e tudo indica que a decisão do judiciário romênio foi ótimo. O romeno foi de azedar a coisa como um todo, foi exatamente por pressão europeia. Mas há que se levar em conta o seguinte: 29 ou mesmo 37 não é algo que defina eleições em 2 turnos, principalmente quando todos os seus oponentes parecem estar aí meio dispostos a se unir para derrubar você, né? Então assim, 44% é perigoso quando você tem todo mundo contra você. Daí que vem. De onde vieram tantos votos no segundo turno, ou viriam no segundo turno para o Georgescu, se a coisa não tivesse sido cancelada, para ele sair do 29 que ele tinha, para o povão achar lá que ele ia levar no segundo turno a ponto de cancelar a eleição, né? Ou mesmo agora, a partir de 37, né? Então também tá longe, né? Parece que os romenos estão meio de saco cheio da influência europeia por lá também e podem dar algum susto. E aí a turma não quer arriscar. Não seria uma boa ideia ter mais um país jogando contra a União Europeia dentro da região. Porque veja, se o Georgescu não era exatamente um militante radical eurocético, ele flerta, mas torce o nariz para a Rússia, ele fica um joguinho lá. Mas é extremamente crítico com relação à guerra da Ucrânia, que ele diz atrapalhar a Romênia. Ele está falando de novo aquela história do nacionalismo, né? Olha, eu não sei em relação à Ucrânia, mas a Romênia, essa guerra está atrapalhando, tá? Georgescu não é exatamente o aluno de óculos grosso que fica lá na primeira fila que a União Europeia gostaria de ter, ali na frente. Principalmente considerando que ele tem fronteira com a Ucrânia e tem saída por Mar Negro, que é super importante para a OTAN. Eu acredito que o primeiro turno dessa vez vai passar batido, mas não me daria nada de mutretagem no segundo turno de novo. De que tipo? Não sei. É só uma autoridade pedir que alguém seja criativo, que pode acontecer qualquer coisa. Por fim, eu queria dar uma passada no Reino Unido, tá? E apesar das críticas que o Farage tem recebido por ser muito próximo do sistema, inclusive pelo Elon Musk, né? E não podemos esquecer, gente, o Farage é amigo chão do Trump e sempre esteve do lado dele. Pode ser por isso, inclusive, que o Musk andou meio quietão nesse assunto nos últimos dias, tá? O Farage, ele vitaminou o Reform UK, conseguiu uma quantidade absurda de membros em pouquíssimos meses e se preparava para fazer seu primeiro teste, as eleições regionais agora de 2025, tá? Tem uma série de localidades no Reino Unido que tem eleições marcadas regionais para esse ano. E algumas delas, desde agora, já estavam se mostrando super promissoras para o Reform UK, tá? E aí lá, como cá, as regionais têm algumas vantagens aí, você disputar em uma boa posição. Como, por exemplo, mostrar musculatura política, porque o eleitorado fica feliz com essas coisas. Capilarização de voto, olha, estão em todo o país. Pode permitir que o vencedor bata no peito, mostra que ele pode ser, inclusive, o futuro chefe lá em Westminster, e pode também preparar, aliás, com certeza, prepara a base de apoio político para futuras eleições nacionais. Nada melhor do que você ter um monte de bases regionais com boa estrutura, né? Mas, veja bem, quando a gente fala da esquerda, e de maneira geral dos globalistas em geral, que estão presentes na direita também, obviamente, democracia nunca é a palavra da ordem, né? Então, assim, o que a gente pode fazer para melar essa história, essa possível grande vitória do Reform UK nas eleições regionais agora de 2025? Vamos cancelar as eleições regionais? Pô, assim, mas na cara dura, A gente faz o seguinte:
a gente propõe uma reforma eleitoral, tá? Então a gente, ao invés de reformar as próximas eleições que não estão marcadas ainda, a gente já reforma essas, tá? Então vai mudar o esquema lá em determinadas regiões do Reino Unido para a própria montagem dos conselhos locais. Então, assim, basicamente o que eles estão fazendo é preparar uma reforma eleitoral com eleições já marcadas. E, como não dá tempo de fazer a reforma com as eleições marcadas, a gente desmarca as eleições. Olha isso, que bacana, gente. Então é isso. Então os trabalhistas, obviamente, lá com aquela turma do Keir Starmer, com o apoio de parte dos conservadores, que iam perder feio também estão apoiando essas reformas em algumas regiões lá, cancelando algumas eleições para 2026 ou até 2027, tá? Isso, gente, é muito, muito, muito República Bananeira, tá? É extremamente República Bananeira, mas como a gente sabe muito bem, ultimamente, ninguém tá tendo vergonha de fazer essas coisas, mas isso é o que é o mais impressionante. O cara vai lá, cancela a eleição porque tá vendo que vai perder e tá tudo certo, e ninguém fala nada e fica por isso mesmo. Então, fica provado que é difícil você conseguir fazer, apesar da força da população, é muito difícil você fazer a população se mobilizar para defender os próprios direitos, né? Direito ao voto, tá? O que eles estão tirando é direito ao voto no Reino Unido. E aí fica para depois, tá? Então esse teste vai ficar para bem depois. E isso significa que o Reform UK vai ter que continuar crescendo e mostrando, talvez conseguindo novos quadros no parlamento antes mesmo de tentar conseguir uma vitória regional. Uma loucura completa. Mas é isso, então vocês forem analisar, são 4 países, cada um obviamente numa certa hierarquia de bagunça, mas você tem a Alemanha, onde você tem um partido forte, que não está simplesmente se colocando à disposição para negociação, para estar dentro do parlamento, mas é rejeitado, né? Eles têm lá o firewall, que eles falam, que é para separar a AfD de tudo, mas que quando foi útil para a CDU, usou os votos da AfD para conseguir passar uma legislação que beneficie eles eleitoralmente, mas depois fala, não quero mais, né? Então você tem essa situação onde você tem um segundo colocado, que não tem ainda muita força, mas poderia compor um governo de direita, que não vai existir. Você tem a Áustria, onde você tem um partido de direita real, que ganhou, mas é colocado de fora da negociação do parlamento, tá? A ponto de ter que ter novas eleições, e nessas novas eleições ele tem mais chance de ter mais voto ainda. E você tem a Romênia, onde tem exatamente um caso semelhante ao da Áustria, mas pior ainda porque foi cancelada a eleição porque o cara ia ganhar, basicamente é isso, por força da União Europeia. E por fim, na Inglaterra, que não é da União Europeia, mas tem todo aquele comportamento europeu em relação à democracia atualmente, né? A esquerda, os globalistas de maneira geral, separar bem, né? Vão separar globalistas de nacionalistas, porque você vai encontrar muito globalista dentro da direita e você vai encontrar alguns nacionalistas na esquerda, tá? A luta tá um pouco diferente ultimamente, viu? Essa turma toda está sendo colocada de lado, né? Porque os nacionalistas entendem que a opinião da população em geral deve ser ouvida para as definições políticas acontecerem. Mas a turma do globalismo é muito chegada. Por quê? Porque eles acham que existe uma grande cabeça iluminada que pode fazer um pensamento planejado lá em cima e que vai ajudar a todos. Quer dizer, eles não pensam nada disso. Eles pensam que eles querem mandar e fim de papo. É isso que está sobrando pra gente ultimamente, tá? E é nesse momento que a gente está hoje, principalmente na Europa, que houve o famoso discurso e a visita do Vance por lá. Muito interessante as posições, defendendo a liberdade de expressão, defendendo o fim da imigração. Não foi de luva de pelica no sentido de falar assim, não vou ofender ninguém. Ele falou o que tinha que ser falado. Ou seja, na verdade, ele falou o que ele pensa, tá? Se você não concorda, tudo bem também. O problema é que está sendo colocado que ele não tinha sequer direito de falar o que ele falou. Esse é o tempo que a gente está vivendo hoje. É o tempo onde você não tem direito de expressar sua opinião, tá? Se você expressar sua opinião, você é fascista, né? Muito bem.
É isso aí, pessoal. Então tá bravo. A Europa continua sendo um tremendo calcanhar de Aquiles, principal calcanhar de Aquiles para as democracias ocidentais. Vamos ver o que vem pela frente, né? Nós temos França com o Macron caindo pelas tabelas, graças a Deus tem uma Itália se virando lá dentro. Tem coisa boa para acontecer, eu acredito. Mas a gente vai ter que ter paciência, e enquanto isso vai ter muita, desculpe a expressão, putaria aí pelo caminho, tá bom? É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Não vou deixar de fazer o nosso jabá, evidentemente. Pedir para vocês considerarem o nosso Pix. 1, 2, 3, 5, 10 milhões de reais pingado não é seco. Ou dá uma passada na nossa loja, tá? Loja saindodabolha.com.br, loja saindodabolha.com.br. A gente fez uma enquete rapidinha lá, agora há pouco, lá no X, pedindo permissão aí para vocês para gravar esse episódio com barulho de fundo de festa de tudo quanto é lado que tá hoje. Acho que deu para enganar bem, né? A gente deu uma acertada aqui. Vamos ver se ficou bom o som. Se não for, vai pro ar do mesmo jeito. Vocês estão ouvindo isso, vocês chegaram já no fim. Beleza, então, gente. Grande abraço para todo mundo. Fiquem em paz, fiquem muito bem. Excelente semana para todos. SDB Flash acabou. Fique em paz. Saindo da bolha.